Excelências, o ponto central de julgamento aqui deste caso previdenciário contra o INSS, é saber se a doença degenerativa, por si só, é capaz de excluir a hipótese da natureza acidentária. A sentença, aqui, o ponto que deve ser reformado é que ela considerou, nas palavras da sentença aqui, a condição de saúde do autor é degenerativa, sem relação com acidente de trabalho ou doença ocupacional, não preenchendo, portanto, o requisito essencial à origem acidentária. Esse ponto aqui está errado, e eu vou apresentar 5 razões disso estar errado. Primeiro o laudo pericial produzido em juízo, excelências, reconhece de forma expressa que a profissão do autor contribuiu para o agravamento dessa doença. Apesar de ser degenerativa, a profissão contribuiu sim para o agravamento dessa doença, problema de coluna, excelências. Isso é observado no quesito 4 e no quesito 6 do laudo pericial, quesitos iniciais apresentados pela parte autora. Está bem discriminado na apelação. O segundo motivo, que se soma ao primeiro, é a presunção de doença profissional pela lista C do anexo 2 do decreto 3048 de 99. Existe presunção de doença ocupacional nesse caso, e isso foi demonstrado desde a petição inicial, onde a parte autora juntou, além dos diversos laudos médicos, o CNPJ dos 2 últimos vínculos, dos 2 últimos empregos que a parte autora exerceu. Esse CNPJ, por que ele foi juntado, esse cartão CNPJ? Para que possa validar justamente essa presunção através do CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Ao cruzar o CNAE com o CID da doença, que foi inclusive confirmada pelo laudo pericial, há presunção de doença profissional de acordo com os 2 últimos vínculos, dos 2 últimos empregos, como auxiliar de produção. Isso está devidamente comprovado nos autos. Então, nós temos, primeiro ponto, o laudo pericial que afirma, sim, que é doença degenerativa, porém, houve um agravamento dessa doença em razão das profissões, ou da profissão da parte autora. Segundo ponto, a presunção. Essa presunção, excelências, não foi afastada pelo laudo pericial. Não há um afastamento pelo laudo pericial. A parte ré, também o INSS, não apresentou quaisquer provas para afastar essa presunção. Ela sequer enfrenta o mérito sobre este ponto aqui da ação. Repito, apresentado desde a petição inicial. O terceiro ponto para a reforma desse processo é, avançando aqui para a parte da legislação previdenciária. O agravamento, a concausa, ela é reconhecida como doença, como acidente do trabalho. Ou seja, a doença ocupacional, ela se dá pelo nexo direto, causa única da doença foi a profissão, não é o caso aqui, e ele também se dá na concausa, artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213. Então, a lei garante sim essa situação de concausalidade. Ok, excelências? Quarto ponto é a interpretação do STJ sobre o grau de influência do trabalho neste agravamento. Ok, se concordamos que a lei prevê a possibilidade de agravamento para considerar uma doença acidentária, considerar um acidente do trabalho, qual deve ser o grau de influência do trabalho da profissão nesse agravamento? Cito aqui o ARESP 965138 de São Paulo, onde o STJ afirma que a lei não faz distinção sobre a intensidade do fator agressivo. Logo, é de ser reconhecido o acidente do trabalho, pois o labor implicou no agravamento do mal pré-existente. Isso aqui está
também desde a petição inicial, também está no nosso recurso. Esse foi o quarto ponto, excelências. O quinto ponto, para amarrar aqui tudo, excelências, em uma análise detalhada do artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213, que foi justamente o argumento da sentença, que disse que lá não é doença do trabalho, não é doença do trabalho, doença degenerativa. Mas, ao abrir e ler com cuidado a Lei 8.213, nós teremos dois tipos de doença. Doença profissional, no inciso 1º, doença profissional, inciso 1º, e doença do trabalho, inciso 2º. Parágrafo 1º afirma não são considerados como doença do trabalho. Doença do trabalho. Logo, doença profissional, que é um conceito distinto, muito semelhante, mas aqui a lei parece fazer uma distinção, não está inclusa nesse rol de exclusão ali de doença degenerativa. Tem doença degenerativa inerente ao grupo etário que não produz incapacidade. Ou seja, doença profissional não tem essa vedação legal como a sentença diz. Então, no presente caso, existe presunção de doença profissional, existe o laudo afirmando que houve agravamento, existe aqui, acabamos de ver, que a lei não exclui a doença profissional lá se for degenerativa, portanto, a sentença está errada e deve ser reformada. Eu peço provimento do recurso, excelências. Obrigada, doutor Wilker. Direitos pares, se a gente for abrir esse precedente da sustentação oral para as doenças degenerativas, não vai ser muito difícil definir acidente de trabalho, né? Eu fiz um voto fundamentando que a natureza desse caso degenerativa é uma natureza previdenciária comum e que a Justiça Federal, da Justiça Federal, ele pode pleitear o benefício dele previdenciário. Mas aqui na estadual, a doença degenerativa não é acidente de trabalho. É SUVN, doutor, mas nenhum desses seus argumentos, 5 argumentos aí, podem modificar o acidente, descaracterizar o acidente de trabalho. Se a gente abrir um precedente desse, nós nunca mais saberemos o que é um acidente de trabalho. Ou, pelo menos, vai dificultar bastante, né? Então, nesse sentido, doutor, eu estou negando provimento ao seu apelo. Inclusive, coloquei no voto a característica da natureza previdenciária do apelante e que compete à Justiça Federal. É como eu estou votando em mentes pares, desembargador Jones, né? Desembargador Valdemara, eu tenho a mesma opinião de você nessa questão de preocupações quanto à tese, mas a tese me fez refletir. Eu gostaria de, para maior segurança, pedir vista deste processo, trazer para a próxima sessão. Ótimo. Vocês acabaram de acompanhar um julgamento de um processo real e ele não foi concluído. Quando tiver o julgamento desse processo e eu não tiver publicado esse vídeo, eu vou colocar ele aqui, né, escrito, vocês vão ver. Mas agora que eu terminou a sessão, vim aqui gravar, não sei se eu ganhei ou se eu perdi. Vou deixar nos comentários se ganhou ou perdeu. Mas o comentário da desembargadora, eu particularmente achei muito raso, com todo respeito. Mas o comentário, vamos ver o que ela escreveu. Mas o que ela falou, né, às vezes o que ela escreveu foi mais profundo. Mas ela fez um comentário muito raso, faltou técnica. Ela enfrentou o meu argumento técnico, eu acredito, vocês viram ali o que eu falei, com um argumento de que se a gente reconhecer e abrir esse precedente, a gente nunca mais vai saber o que é acidente do trabalho. Estranho, porque tem presunção. Né? Existe uma ordem ali de presunção. Então, claro que vai saber. Se você quer saber sobre auxílio-acidente, que é o caso aqui, assiste esse vídeo meu, onde eu explico tudo sobre auxílio-acidente.
Esse processo, eu estava tentando, nesse processo, eu estou tentando reconhecer o direito do meu cliente de receber um auxílio acidente em razão de uma doença do trabalho. Então, se você quer saber essa relação em doença do trabalho e auxílio acidente, assiste esse vídeo aqui.